Olá, internautas! Hoje o Política em Pauta tem como tema um assunto bastante interessante que se chama Cidades Anfíbias na Amazônia, a qual nós temos a honra e agradecemos, tá, ter aceito o convite, professor Marcos Castro, nosso vice-diretor do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, geógrafo, Departamento de Geografia, e que trabalha a questão urbana. Tá? E internauta, lembrando que nós temos os nossos patrocinadores culturais, professor Marcos, Livraria Nacional, o senhor conhece muito bem. Tá? Nós temos também a Cantina da Nil, aqui, tá? Que também nos atende. O carro-chefe dela é o escondidinho de camarão, né, que ela faz maravilhosamente bem, que nos atende, que nos apoia, e o pessoal que trabalha com ela, que na realidade são pessoas fantásticas. E também, agora nós temos a honra de ter a obra de arte, o artista, tá? O professor Marcos Castro, tá? Geógrafo e artista, pintor, tá? Tá com a sua obra, daqui a pouco ele pode comentar um pouco, deverá comentar. Tá? E, professor Marcos, novamente agradecemos a sua presença e também a gente faz divulgação, professor Marcos, dos livros dos colegas aqui, tá? E nós temos a obra do Carlos Augusto dos Santos. Carlos Augusto dos Santos, ele é demógrafo, mas também é bacharel licenciado em Ciências Sociais. Tá? E ele tem essa obra chamada Nossa Menina Ana Lu, que na realidade é uma literatura em que ele faz homenagem à sua cadela, né, cachorrinha dele que faleceu, e ele conta aqui como foi essa relação. Quer dizer, é aquela questão da humanização, né? Então vale a pena ter esse livro, que também está à disposição à venda na Livraria Nacional. Parabéns, Carlos, pela sua obra, estamos fazendo essa divulgação. Tá? Professor Marcos Castro, como foi que surgiu essa ideia de ser geógrafo? A gente sempre inicia com essa pesquisa, porque nós estamos em Política em Pauta discutindo os temas de projetos de pesquisa dos pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. Como é que surgiu essa paixão pela geografia? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Nonato, né, e aqui toda o staff aqui da produção, né, do programa, a utilização dessa ferramenta muito importante, né, que é a internet, onde se pode chegar nas casas, nos computadores, nos celulares das pessoas, e uma relevância, né, no sentido de expor para a comunidade a questão que envolve a ciência, que envolve as pesquisas e tudo mais. A pergunta, né, na verdade, é muito interessante, porque quase ninguém pergunta como iniciou essa relação com a geografia. A minha relação com a geografia ela começou desde criança, né? Na nossa casa, nossa pequena casa, nos anos 80, era uma casa só de um cômodo. Então nós dividíamos a casa com um grande guarda-roupa. Essa história ninguém sabe, estou contando em primeira mão aqui para você. E esse guarda-roupa era muito grande, era largo. E ali nós vivíamos o tempo da Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo e tal. E eu ficava desenhando ali. Desenhava os mapas, o mapa mundi, e ali eu ficava traçando estratégias de guerra, um lançando míssil contra o outro. Desenhava árvores, animais, pessoas, e mapas, muitos mapas. O que restou daquele guarda-roupa, daquele grande pedaço de compensado que ficava atrás do guarda-roupa, é o que está na memória. Não tem mais nenhuma materialidade, né? Eu não posso mais ver o traçado que fiz enquanto menino de 11, 12, 13 anos. Mas eu gostava muito de mapas, gostava muito da geografia na escola. Essa relação, então, existiu desde sempre. A geografia me escolheu e eu escolhi a geografia. Eu sempre compartilho com meus alunos hoje e digo, olha, parte de vocês que está aqui não escolheu a geografia, foi por ela escolhido. Eu costumo dizer que ela me escolheu e eu a escolhi. Então, assim, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu, no tempo que prestei o vestibular, que é o antigo vestibular,
a UFAM fazia um portfólio de todos os cursos, o mercado de trabalho, quantos anos estudava, era muito interessante aquilo. Hoje é muito fácil, você chega na internet, antigamente tinha um portfólio, então eu verifiquei ali, geografia, vou fazer geografia. Então foi escolha, consegui, estudei geografia e me tornei professor. Você de que ano? Eu entrei na turma eu fiz vestibular no ano de 1997 97. e ingressei em 98, né? 98 ingressei na geografia. Aí concluiu? Concluí em 2000, integralizei em 2001 e colei grau em 2002. No mesmo ano que eu prestei o concurso aqui para o mestrado em Sociedade e Cultura da Amazônia. Terminei a graduação, já fui de sola, no final do ano eu já estava no mestrado. Foi a primeira ou segunda turma, né? Do Sociedade e Cultura? Não. O Sociedade e Cultura acho que foi de 98, eu entrei em 2002. Não, 99. 99. Terceira ou quarta turma, por aí. E assim começou essa trajetória. Depois tornei professor substituto e fiz o concurso e assumi a carreira. Já tenho aí 18 anos de casa. Mas, recentemente concluímos com brilhantismo e eu recebi essa informação dos profissionais, dos técnicos da Propesp, que foi um sucesso e a emoção que foi o PIBIC. Foste pibiqueiro? Fiz PIBIC com o saudoso professor Zé Aldemir, 2 PIBICs com ele. E a minha relação com a geografia urbana começou ali. Na verdade, eu posso dizer que herdei a cadeira, vamos dizer assim, a disciplina do professor Zé Aldemir. E a gente procura fazer um trabalho à altura do quilate que ele tinha, que ele representava. Então, em 99 mesmo, o professor Aldemir fez a seleção. Eu tenho 3 vagas para PIBIC. Então, foram 5 alunos da minha turma que foram candidatos. E aí, na hora da entrevista com o professor Aldemir, lá em 99, ele saiu perguntando de cada um, o que é que você faz e tal. Ele disse, eu sou Marcos, eu desenho. Você desenha? Assim, então você já vai ficar aqui porque eu preciso de alguém que desenhe no projeto. Aí o desenho me colocou nessa... Veja como a relação entre a geografia e a arte, ela sempre veio permeando o meu caminhar aqui na universidade. Então, pela arte eu entrei e comecei a pesquisar a geografia urbana. Depois do mestrado veio o doutorado, Marcos. Como é que foi a experiência? Concluí o mestrado aqui, concluí o curso, já fui entrando na universidade como professor, entrei como mestre. E depois, no ano de 2010, eu fiz a seleção para a USP, doutorado na USP. Concluí em 4 anos direitinho. Em 2014, dia 19 de setembro de 2014, eu defendi a minha tese lá na FEFELESTE, lá na USP. Falando sobre a questão da metropolização. Eu mudei, não dei uma sequência do mestrado para o doutorado. Né? Do mestrado eu fiz transporte coletivo urbano, nessa relação de como o transporte ele contribui para a expansão de uma cidade, porque a primeira demanda, antes de uma escola, antes de uma unidade de saúde, a primeira coisa que se pede numa área de ocupação recente é uma linha de ônibus. Exatamente. Então, partindo desse princípio, eu fiz a minha dissertação. E a tese foi sobre a institucionalização da região metropolitana de Manaus e o processo de metropolização do espaço na Amazônia Ocidental. Eu creio que em 2010 saiu você e a professora Mícia, professora de doutorado. Eu e a professora Mícia, do meu departamento. Defendemos no mesmo ano. Também participei da última reunião do CONDEP, atendendo a uma demanda do professor Sidney, do Departamento de Antropologia, que não podia, me designou, e lá foi aprovado a pós-doutorado dela na Coreia. Então, acho que a gente vai conversar com ela sobre essa experiência da geografia amazônica rumo ao Oriente. Outro lado do planeta. Outro lado do planeta. Professor Marcos, e como surgiu a ideia de fazer um projeto sobre cidades anfíbias, no caso, no contexto da Amazônia? Pois bem, considerando que o anfíbias, a ideia que passa é que as pessoas olham isso um pouco mais distante. Você é um geógrafo cuja temática urbana é sua paixão. Exatamente. Como é que o anfíbio entra? Exatamente. O anfíbio é uma metáfora, né, dos animais que vivem tanto no mundo aquático,
submersos quanto emersos também. Então, assim, são animais de dois mundos, né? Vivem em dois mundos ali. E assim, as cidades da Amazônia, elas têm esse qualificativo. Uma parte do ano, sobretudo quando a cheia é extrema, a gente percebe que elas estão totalmente inundadas. Algumas inundam parcialmente, outras totalmente. Quais, professor? A Careiro da Várzea, aqui pertinho da metrópole, ela inunda completamente quando a cheia passa dos 29,5 metros acima do nível do mar. Porque a cheia é classificada. A partir de 28 metros acima do nível do mar, nós temos uma cheia grande. Quando chega a 29 metros, é uma cheia excepcional. E em 2021, nós rompemos a casa decimal para 30. Foi 30,02 acima do nível do mar. Então, quando chega a 29,5 metros, muitas cidades inundam completamente. Careiro da Várzea e Anamã são dois exemplos, né? Anamã, inclusive, se autodenomina a Veneza do Amazonas. Então, aquilo que era rua se transforma em canais, em caminhos, e as populações constroem, o poder público vai lá, constrói uma maromba, o que são marombas, aquelas pontes que substituem as ruas para dar acesso às casas. Na seca, é o oposto. O rio se distancia dessas cidades e tudo fica mais difícil. O transporte, o acesso, o abastecimento, fica tudo mais difícil. Então, a gente vive no extremo. O extremo da dificuldade com a cheia, e aí a cheia ela traz, por exemplo, a necessidade de se levantar o soalho das casas, né? Assistindo a uma reportagem da maior cheia de 2021, uma senhora, acho que no município de Careiro da Várzea mesmo, ela estava andando de joelhos na casa dela, engatinhando, porque ela foi levantando o soalho, levantando, e ele foi chegando perto do telhado. É mais fácil levantar o soalho. Então eles levantam o soalho, é uma arquitetura vernacular, e chegou ali, não tinha mais para onde correr, ela ficou engatinhando. E na seca, o distanciamento das águas, as águas recolhem. Então essas cidades, elas vivem esses extremos, daí a metáfora do anfíbio. Justificada o tema, qual o objetivo, professor Marcos, com a sua pesquisa? O objetivo da pesquisa é esse entendimento dos extremos, quais os problemas que cada cidade enfrenta e como buscar soluções para eles. Porque não adianta a gente ficar no discurso do fatalismo. Ou então aquele discurso determinista, o determinismo geográfico. Não tem jeito, é assim mesmo, então acabou. A naturalização. Naturalização de um fenômeno. O fenômeno é natural, mas a resolução é social, a resolução é política, a resolução é econômica, a resolução permeia pela vontade da gestão pública. Se é inevitável encher e recolher as águas, pois bem, vamos estudar, vamos analisar sobre como minimizar esses impactos, já que eles são inevitáveis. Porque anuir seria cair num determinismo geográfico ambiental, e isso nós não podemos permitir. Ou então, todo ano, enxugar o gelo, como eu falo. Resolver os mesmos problemas sem resolvê-los estruturalmente. O senhor falou de impactos. Os impactos materiais, né? Além desses impactos, quais seriam os outros impactos? Impactos sociais, políticos, econômicos? Quais seriam outros impactos, não necessariamente nessas linhas? Por exemplo, nas cidades anfíbias, quando seca, nessa seca extrema agora de 2023 e nessa campeã deste ano 2024, por exemplo, vou te elencar alguns problemas aqui. E esse parece uma ironia. Nós estamos na maior bacia hidrográfica do planeta e comunidades e cidades inteiras vivem atrás de água potável. Isso aqui. Imagem atrás de água potável, em cima da maior rede hidrográfica do planeta. Outra questão, alimentos estragados. Não há um controle da vigilância sanitária. Então, a questão que envolve o lucro, por exemplo, ela apaga a validade e vende queijo, vende presunto,
vende outros materiais, iogurtes e outros estragados, que ele não quer perder, e isso na ponta gera um problema de saúde. As pessoas vão ter problemas por isso. Aí leva outro, o difícil acesso de buscar um hospital de, por exemplo, de média complexidade, muito dirá a alta complexidade. Então é um problema econômico, de saúde pública, um problema que é político, um problema de várias ordens. A seca e a cheia. Professor Marcos Castro, e os impactos econômicos? Há um processo de inflacionamento que não é contabilizado nas estatísticas oficiais da Amazônia. O transporte fica mais caro, os alimentos ficam mais caros, a água fica mais cara. E com as entrevistas que eu já fiz em algumas dessas cidades, o produto não volta, ele não oscila como normalmente deveria oscilar. Em grande oferta diminui, em pouca oferta e muita busca ele inflaciona. O preço naturalmente ele vai oscilando. Mas nessas cidades, se um produto sobe na seca, ele não volta mais o preço. Então acaba que ele vai ficando mais caro. Ou seja, além de pagarem pela distância, de pagarem pelo regime hidrológico do rio, eles pagam também na questão econômica. Professor Marcos, certa vez eu estava em Nova Olinda e conversando com uma senhora que era do Careiro da Várzea, moradora. Ela falou, perguntei, a senhora, entre uma conversa e outra, ela disse, não, eu estou vendo aqui se eu encontro um pedaço de terra que eu sou agricultora. Eu sou do Careiro da Várzea, mas eu não aguento mais o sofrimento. E aí eu lhe pergunto, no seu trabalho, há algum indicativo, ou já há alguns dados em relação a uma depopulação dessas cidades? O Careiro da Várzea, ela é uma cidade que, primeiro, ela não tem como expandir, diferentemente de outras cidades. Todo o entorno dela são terras particulares, que durante a seca se transformam em pasto para o gado, e durante a cheia está tudo inundado. Então ela fica num topo, uma várzea de topo, e não tem para onde crescer. Isso acaba limitando a população que ali está. A população mais jovem tende a vir para as grandes cidades, para Manaus, no caso, ou para uma cidade maior do entorno. Se estiver no perímetro de Parintins, de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Quari, por aí. Então, há uma certa tendência de depopulação dessas cidades, tanto na base os jovens observam o sofrimento dos mais velhos, quanto a questão de querer buscar um mundo mais amplo, de querer estudar. Então há essa tendência dessas cidades anfíbias de uma certa depopulação, porque há também a resiliência. Algumas populações, por exemplo, a diferença entre Careiro e Anamã, que a gente percebe. O Careiro ele repulsa isso, até porque está mais perto da metrópole, ele pode vir. O de Anamã tem uma resiliência maior, ele se apropria do fenômeno, por exemplo, da cheia, e cria um lema, ele cria um topônimo, a Veneza do Amazonas. E ali eles fazem as festas, eles montam os palcos e fazem suas festas todas com a água pela cintura. Ou seja, este evento, ele é apropriado culturalmente. É uma ironia, né? É uma ironia por aquela população. Então, o nível de resiliência depende da geografia, da localização. Mais próximo à metrópole tende a repulsar, porque ele tem a metrópole como alternativa, como no caso do Careiro. E Anamã, como está mais distante, ele é mais resiliente, se apropria. O senhor falou de Careiro da Várzea e Anamã. Temos um aluno de Ciências Sociais que é de Anamã. Sobre essa questão, ele disse, olha, há estudos para deslocar, não é deslocar a cidade, deslocar a parte central do município, a sede do município, para um outro lugar. Como é que isso seria uma solução, mas isso também tem algumas implicações? Tem. E nós temos um exemplo disso, Urucurituba. Existe o chamado Urucurituba Velho, que era uma área que inundava, e aí o poder público construiu uma nova cidade no terciário, num platô, uma área de terra firme, como a gente conhece. E se a gente observar a cidade de Urucurituba, ela tem uma espécie de T, ela tem uma via principal e a outra formando um T, e a partir dali as quadrículas que foram formadas.
dá para ver que foi uma área planejada previamente. Esse é o Urucurituba atual, chama Urucurituba Novo. Mas parte da população não quis sair. Porque, Nonato, é assim, uma coisa é alguém te dizer que é melhor para você sair da área que alaga. Tudo bem, é um argumento. Mas forte, determinista. Determinista. Mas existe uma outra dimensão que essa não é contabilizada, que é a simbólica, que é a estamental, que é aquela de o meu pai morreu aqui, está enterrado aqui, o meu avô, a minha mãe, eu gosto daqui, eu nasci aqui. Então eu não vou sair daqui. Eu sou acostumado a viver com inundado, com a seca, com a cheia. Isso é a resiliência dele. Então a nossa relação com o espaço geográfico, ela não é uma relação só permeabilizada pelo aspecto econômico ou pelo aspecto do que o outro me diga que é melhor para mim. É um aspecto que eu sinto. A categoria que nós usamos na geografia é a categoria lugar. Eu pertenço ao lugar e o lugar me pertence. E isso passa pela cultura, isso passa pelas perdas que eu já tive, pelos ganhos que eu já tive, com a minha relação com aquele lago, com o rio ou com aquela árvore. Então é um processo muito mais profundo, que vai até na psique dessas pessoas. É por isso que a população, a maioria mudou para o novo sítio urbano. Quer dizer, é possível mudar uma cidade de sítio urbano, como nós chamamos? É possível, mas uma parte ela vai permanecer ali. Assim, seria a solução? Seria uma solução viável. Mudar o sítio de algumas cidades para uma área que sofra menos essa oscilação, que ela deixasse dessa condição anfíbia. Entretanto, se nós considerarmos, mesmo que mude uma cidade para a terra firme, como é que ela se comportaria na seca extrema, quando as águas se recolhem? Agora, qual a influência, no caso Anamã, e no caso Careiro, você deixou bem claro isso em função da proximidade, né? Sim. Explicou bem. Mas o rio exerceria uma influência em relação a estar próximo ou é só uma questão, agrega isso que você falou ou não tem nada a ver? Não, o rio é importante. O rio, ele... E faço essa pergunta, mas me entendo. Boca do Acre. Boca do Acre é isso. Você tem o platô do Piquiá, tá? Mas você tem toda uma vida próximo ao rio Purus. E nós sabemos que o rio Purus também é outro que alaga ali. Mas você vê que a densidade e mobilidade das pessoas, residência, moradia e comércio, está ali presente. Exatamente. A várzea, a população que ocupa a várzea é inversamente proporcional ao tamanho desse ecossistema em relação à terra firme. 1,5% da Amazônia é várzea. 0,5% é igapó e 98% é terra firme. Mas a maioria, a esmagadora maioria da população vive nessa área que inunda periodicamente, a área de várzea, inclusive quase toda a nossa rede urbana está localizada ali. Por quê? A população não indígena, a população cabocla, no caso o caboclo é um produto da geopolítica portuguesa. Era proibido o contato entre as populações originais e o colono, mas depois, como um projeto geopolítico do Marquês de Pombal, ele incentivou a miscigenação. Então gerou essa... Você herdou a parte da sua mãe indígena, a farinha, a forma de lidar com a terra, e você ganhou do seu pai colono a língua, a religião e a prática de inserção no mercado, no capitalismo, no caso. Então, esse sincretismo que faz parte dessa população. Mas, do ponto de vista geográfico, quem habitava as várzeas antes? Os indígenas não habitavam as várzeas antes, as serras firmes, eles habitavam as várzeas. Se nós observarmos muitos povos que habitavam as várzeas e foram sendo empurrados para as cabeceiras, substituídos pela população cabocla. Então, esta relação com a água sempre existiu, dos povos originários e depois da população que os substituiu. Por quê? Inclusive aquela população que chegou o pessoal do ciclo da borracha, né? Sim, substituiu porque foi de uma forma exatamente, fazendo essa leitura e lidando com ela, e não se adaptando. Não se adaptando. Na realidade, ele foi conhecendo e lidando. Isso, tanto é que muitas cidades surgiram dos seringais, dessa relação com a água, do ir e vir, da relação do escoamento da produção. Entre rio e área de terra firme, então, de seringais, né? Exatamente. Muitas cidades surgiram ali, Eironepé, Carauari,
Muitas dessas cidades surgiram em função dessa relação do seringal. Então, as águas aqui, por exemplo, na Amazônia Oriental, nós temos o estado do Pará, e tem uma rede urbana mais mista. Tem essa rede urbana dendrítica, que nós chamamos, que também é, uma, de certa forma, anfíbia, mas tem toda uma rede de cidades construídas a partir das estradas, sobretudo a partir dos anos 60. O estado do Amazonas, por exemplo, a realidade é outra. A nossa realidade aqui é dendrítica. A maioria das cidades está na calha dos rios. Por isso que essa rede urbana anfíbia predomina aqui na Amazônia Ocidental. Então, a relação com a água é uma relação de captação de recurso, de alimento, né? A relação de transporte e uma relação simbólica também que se tem com a água. Professor Marcos, o antropólogo Renato Caetano, que fez antropologia aqui conosco, né, fez doutorado em antropologia no programa de pós-graduação em antropologia social, ele analisou uma comunidade secular chamada São Carlos, no Rio Madeira, próximo à cidade de Porto Velho. E ele fez uma tese fazendo o resgate, registrando como o impacto dessa cheia, tá, sobre a cidade. Eu estive na comunidade, eu estive nessa comunidade. Então, praticamente subiu a quase 3 metros de altura. Tá? E as pessoas mostram as plantas mais. E havia uma proposta aí, confirma isso que você falou, de fazerem a nova São Carlos, inclusive com toda a infraestrutura lá, mas não houve adesão dos moradores, como você citou. Porém, não há, se não me falha a memória, não havia registro dos moradores sobre essa cheia dessa forma, que ela foi altíssima. Tá? E se atribui isso à questão dos impactos em relação à hidrelétrica, né? Do Madeira. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: há registro ou é possível pensar que cidades anfíbias, como essa do Careiro que você cita, que na realidade já é uma questão geográfica, tá? Da várzea. Anamã, pergunto, Anamã e Comunidade de São Carlos, essa anfibialidade que vai criando uma identidade. A sufixo idade cabe bem aí. Anamã, tá? Isso era recorrente, e São Carlos, que não era recorrente, ela pode ser tida como uma cidade anfíbia ou é simplesmente um momento ocasional? No caso se houve a influência da inundação a partir da barragem, da hidrelétrica. Traduzindo, tudo que a gente poderia dizer, classificar que estamos diante de uma cidade anfíbia? Essa é a pergunta. Quando ela começa a viver a oscilação de cheias e secas. Então, assim, essa oscilação ela vai levar, por exemplo, as pessoas a adaptarem-se também para esses períodos distintos. Por exemplo, na Anamã você tem muitas casas com palafitas altas. Né? Por quê? Porque eles já são acostumados, eles já têm mais ou menos a medida de onde a água vai chegar. Então as casas são altas em palafitas. E durante a seca, é uma cidade como qualquer outra. E eles têm um problema lá que são os restos mortais. O cemitério é em frente da cidade. Então, quando inunda, vai embora as sepulturas. Eles constroem, mas já não tem mais os restos ali. Então, levam uma parte da memória também. Agora, quando a cidade passa a conviver com isso, a partir de um processo de indução, no caso de uma barragem, os moradores eles vão fazendo os rearranjos espaciais, a sua relação com os objetos da cidade vai mudar, e aí ela leva ela a essa condição também. Bom, nós estamos diante de uma situação socioambiental. Sim. De indução às cidades serem anfíbias. Exatamente. No caso de um projeto de barragem que leve a esta oscilação de encheios e secas. Aí ela leva a essa indução e a população ela vai fazendo esse arranjo periódico. Professor Marcos, nós tocamos agora há pouco com relação à questão de 2 cidades, né, e que nos leva a pensar em outras. E
um tema também que é a questão população, que é um tema, e a partir daí surgem diversos objetos de pesquisa na antropologia na geografia, como também na antropologia e sociologia. Enfim, em relação a essa população, pelo que o senhor falou, as pessoas mais sensíveis, os mais afetados, os mais impactados, tá? Que de repente sai dessa cidade, isso não é um problema, porque se você não tem os jovens, você fica uma cidade, como eu vi em algumas comunidades do Alto Rio Negro, que você chega, você não vê os jovens, só vê crianças e pessoas idosas. Isso ele pode gerar esse problema, sim, né? Você pode mudar o perfil da população, né, de uma cidade, o perfil etário de uma população. Os jovens eles vão no afã do estudo, no afã de novas oportunidades, né? E com o avanço do meio técnico, científico, informacional, notadamente a internet, ela forma uma nova imagética de mundo na cabeça dos jovens. Eu fui insistir com relação a Anamã, mas isso aí também serve para a gente pensar outras cidades. Sim, né? sim, a Amazônia como... Nesse caso, nós estamos lidando com o Careiro da Vaza, com uma coisa, o senhor falou com uma certa vivência. Tá? O efeito foi quando chegou a 30 metros. Sim. Tá? No caso das outras cidades, você tem uma outra dinâmica dessa população, então a resiliência é maior. A resiliência é maior, dadas as proximidades ou não de um centro captador, de um centro gravitacional, com uma cidade maior. E a pergunta que ele faz é o seguinte, considerando que as pessoas também, como o senhor disse, olha, eles já faziam as suas casas determinada altura, já estabelecendo uma previsão de um teto limite. Mas como nós estamos vivendo uma fase, tá? Espero que seja só uma fase, de mudanças climáticas, e que essas cheias elas são cada vez mais atingindo os níveis altos, eu queria que o senhor comentasse isso em relação se as pessoas também estão fazendo essa leitura ou foram surpreendidos com esse fenômeno. A gente tem um fenômeno chamado, do ponto de vista dos dados, chamamos de boca de jacaré. No gráfico ele faz assim, é uma boca de jacaré. Cada vez mais a cheia está elevando e cada vez mais a seca está baixando. Que são os extremos, na verdade. Isso sempre existiu, só que está acontecendo, no caso do extremo, o que sempre existiu? Cheia e seca. Mas os extremos, eles são cada vez mais frequentes. O problema é o extremo, que aí você vai sempre pegando uma população de surpresa. Ele faz uma palafita para 30 metros, depois subiu 32. Certo. Aí você vai pegando ele de surpresa. É o caso daquela senhora que você falou agora. Exatamente. Eu tive aqui um certo tempo aqui no Beiradão, aqui na Várzea, no município de Itacoatiara, e tinha uma escola municipal. Eles fazem agora a escola de cimento e tal, com palafita de cimento na escola. Então, quando a água submerge, os alunos chegam com a canoa na escada da escola. Só que as últimas cheias, elas ultrapassaram, ou seja, ele tem que mexer em toda a obra para ela... Tem que fazer sempre com a medida da última grande cheia. Então, geralmente, é uma surpresa. A gente tem a previsão, mais ou menos, se vai ser uma cheia extrema ou não, pela quantidade de chuvas que está acontecendo, pela amplitude do El Niño ou da Laninha, porque o El Niño contribui para a seca e a Laninha para a quantidade de chuvas maiores, mas nunca se pode, com exatidão, dizer ou colocar numeral no fenômeno. Certo. Professor Marcos, uma questão, e o poder público? Pois é, o poder público, o que a gente percebe é que as pessoas chamavam no Nordeste de indústria da seca. O que acontece aqui é que há uma espécie de discurso estabelecido para os fenômenos prontinho na caixa. Durante a cheia, vamos comprar madeira das serrarias para construir as marombas, as pontes e tudo mais. Vamos decretar estado de calamidade para abastecer essas cidades,
por comprar telha, essas coisas, né? Sem licitação. Isso, sem licitação. Na seca é ainda mais dramático. Na seca, vamos comprar material para abastecer essas cidades, por conta da... Enfim, há um discurso produzido de ações paliativas, mas não de resoluções verdadeiras. Você me pergunta, tem técnica para resolver? Tem técnica para resolver tudo isso. Seja mudando o sítio da cidade, seja estabelecendo, por exemplo, para cidades que sofrem com a seca, um programa de abastecimento prévio de água, abastecimento de remédios, a construção de portos flutuantes, a abertura de estradas que suportem a cheia e durante a seca elas estejam ali, no máximo você dá uma limpada, ela esteja pronta para uso até chegar no ponto aonde o barco pode chegar. Então é possível fazer questões estruturais. O Estado pensa? O Estado sabe. O nosso problema não é falta de conhecimento sobre as soluções, é a aplicação das soluções. Porque é muito mais fácil fazer o paliativo, inclusive esse paliativo tem uma dimensão política partidária de eleição. Ou seja, eu estou fazendo aqui, gente, estou comprando aqui a madeira, eu estou resolvendo o problema de vocês. Só que esse problema é o paliativo. Ele sempre estará por resolver. Não se chega assim a um fundo de... Eu estou resolvendo aqui um problema que vocês vão... Os filhos e os netos de vocês vão captar isso. O nosso professor Guaraciaba, de filosofia, perguntei certa vez para ele a diferença entre ironia e sarcasmo. Ele disse, ironia é assim, não. Vai ali na minha canoa e pega tal objeto. Certo? Então, essa atitude de um indivíduo chegar lá e lá naquela canoa que é um iate, é o sarcasmo. A ironia é o contrário disso. Ele não coloca uma dimensão no poder. Tá? Então parece-me que enquanto em Anamã os moradores fazem ironia, Veneza, Sim, é Veneza da Amazônia. O Estado trata com sarcasmo. Né? Sarcasmo, exatamente. Resolve. Exatamente. E assim, tá cheio de resolvedores de problemas. Mas ninguém está no lugar daquele que tem um problema. Eu acho que o espírito do Estado perdeu o sentido de humanidade. Marcos, eu queria que tu comentasse esse quadro, por favor. Bom, esse quadro aqui é de uma série que eu estou produzindo. Inclusive a gente fez uma exposição aqui no Ciscultura, né? Esse quadro fez parte da exposição do Ciscultura e também que foi nosso painel. Exatamente. E temos uma exposição, está em cartaz com outros colegas artistas no Shopping Milênio, até o dia 7 de dezembro, na galeria no térreo. E tem outros quadros trabalhando justamente essa temática da seca, das mudanças climáticas. Então, essa obra aqui, ela é um estilo surrealista, né? Ou seja, você tem na extrema 2 quadros, um representando o período normal, vamos dizer assim, das águas plenas, né? Aqui no meio, saindo dessa porta, você tem uma imagem que mostra as pessoas em cima do que era água, pegando água para beber, água potável, né? E ali você tem uma pessoa chegando no processo de arenização, onde tudo era água, hoje é areia. Então, assim, seria o que nós tínhamos, o que nós temos e o que nós poderemos ter. As portas significam o seguinte, elas sempre fazem parte da minha pintura. Para que serve uma porta? Uma porta serve para você ultrapassar um mundo para o outro. Nós estamos dentro dessa sala. A partir do momento que ultrapassarmos a porta, estaremos em outro mundo que é o fora dela. Então, nós queremos abrir ou fechar as portas para o nosso futuro. O que nós estamos fazendo quando o grande capital avança, o desmatamento, a pecuária? Nós não estamos nem aí para as questões climáticas. Então, assim, o que nós estamos fazendo com o planeta, com a nossa região? Fechando as portas para o futuro? Então, as portas aí têm esse significado. Fazendo parte dessa série aí da chamada de atenção. A ideia é chamar a atenção e mergulhar o espectador no contexto da obra. Muito bem, professor Marcos, uma bela
obra, uma crítica. A arte é para a gente pensar. Sim. E a porta foi uma metáfora muito bem usada, tá? Que a gente viu também em outras suas obras. Professor Marcos, o senhor também apresenta um programa na CBN, Tarde de Notícias, 10 minutos, tem uma coluna, né? E o que o nosso telespectador, nosso YouTube, ao ligar o canal da CBN, é todo dia? Não. Na verdade, eu fui dar uma entrevista e a produção do programa, eles gostaram da entrevista e depois eu recebi um contato, se eu não queria fazer parte lá do time de um voluntário, né? Um time de apresentadores especialistas que eles têm lá para falar sobre urbanismo e mobilidade. É uma coluna que ocorre às quartas-feiras, ela é 10 minutos, 15 no máximo, onde eu interajo com a apresentadora, né, que é a Nicole Gomes, e a gente fala sobre algum problema da cidade, né? E que temos muitos, né? E essa coluna, ela começa a partir das 15 horas, né? Entre as 15 e as 15h30, todas as quartas-feiras, na Rádio CBN Amazônia, Urbanismo e Mobilidade, com o professor Marcos Castro. Muito bem. Professor Marcos Castro, o Política em Pauta agradece, né? Com certeza o senhor contribuiu e muito, inclusive com o nosso diretor de produção, o Jairo, que é de Uricurituba. Ele ficou até emocionado quando o senhor falou de Uricurituba. Agora ele conhece a razão das suas mobilidades, né? Da sua família, tudo mais. E, novamente, parabéns pelo quadro, parabéns pela trajetória acadêmica e esperamos nos encontrar em outro momento, porque o senhor deve ter outros projetos em pautas. Exatamente. Esse é um projeto que eu estou submetendo das cidades anfíbias, inclusive também ao CNPq, tentando, né, sistematizar, fazer um acompanhamento maior disso. Mas temos um outro projeto que vai falar sobre a produção, né? Esse é ciência e tecnologia, a produção de um trabalho cujo conceito é aproximar o cidadão do planejamento urbano a partir de um celular. Muito interessante isso. Eu creio que isso aí vai ser pauta para um próximo programa. Assim que o projeto já tiver concluído, que ele deve estar em alguma fase, aí a gente traz aqui para a gente debater e colocar isso no nosso Política em Pauta. Muito obrigado, professor Marcos Castro. Agradecemos. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui no Política em Pauta para falar um pouco sobre os nossos projetos. Muito obrigado. Beleza.